paz do Senhor, amados queridos irmãos. É com muita alegria que eu estarei gravando hoje para vocês a terceira aula, né, de Jó, né? Como eu já havia começado gravar, né, o estudo de Jó. E eu quero já pedir desculpa aos que vão assistir esse vídeo, né? E também esclarecer, porque eu tava chegando muito cansado, né, no trabalho, e eu não estava tendo também oportunidade de estar gravando, mas graças a Deus eu vou retornar, tá? E eu vou gravar hoje a aula de número 3. Aula de número 3. Já tá aí eu já tô bem atrasado, né? Que nós já estamos na aula de número... Nós estudamos a aula de número 4, né? Domingo agora. E eu já tô bem atrasado. Eu quero correr para mim botar as aulas em dias, né? O tempo hoje vai ser curto, né? Porque eu tô gravando aqui em casa mesmo, não tô na igreja, né? E hoje nós vamos tratar, né, de Jó e a realidade de Satanás, né? Vamos saber quais são a realidade, né? Se é um ser real ou se é um ser mitologicamente inventado, né? Se ele tem poder, né? E até que ponto Satanás ele tem o poder sobre o cristão, né? Sobre o crente. Até que ponto Deus permite que Satanás trabalhe, né, na vida do crente. Então essa é a nossa terceira aula, né? Jó e a realidade de Satanás. O textuário da nossa lição vai dizer: e vindo dia, os seus filhos de Deus vieram apresentar-te também ao Senhor. Veio também Satanás entre eles, né? Aqui está falando dos anjos, né? Essa história de Jó, essa história todinha do livro de Jó, ela teve início nas mansões celestial, né? Muitos podem pensar que foi coisa que Jó sabia, Jó não sabia de absolutamente nada, porque esse episódio aconteceu no céu, né? Nas mansões celestiais. Os anjos foram, né, à presença de Deus, e Satanás também foi junto deles, que é o acusador, né? Esse é o papel dele, acusar, né? Então ele foi também, né, para as mansões celestial. E o intuito dele é acusar, e ele foi justamente acusar Jó, né? Como nós vimos na segunda lição, né? Verdade prática. Segundo as escrituras, Satanás é um ser real, né? Portanto, portador de personalidade, e só vencemos com as armas espirituais, viu? Segundo as escrituras, né? Na Bíblia você vai ver que ele também tem aí seus nomes, né? Eu tinha separado aqui algumas.
coisa, mas eu misturei. Deixa eu ver se tá certo. Aqui, né? Então, segundo as escrituras, Satanás ele é um ser real e dotado de personalidade, né? É um ser, nós vamos ver que ele é um ser inteligente, né? Nós vamos ver que ele é um ser real, né? Tá aqui, um ser real, né? Na época medieval, né? Ou seja, ele não é um ser mitológico, né? Ele não é um ser mitológico, né? Ó, ele tem forma de vida, né? Ele tem forma de vida, um ser real. Um ser real tem forma de vida, né? Então ele tem forma de vida caracterizado por uma existência autoconsciente que possui intelecto, emoção e vontade, né? Ele não é uma figura de linguagem ou uma personalificação do mal, como os muitos dizem, né? Satanás, olha só, Satanás ele é um ser, né, dotado de caracterizado, né, intelectual, emocional e vontade, né? Nós vamos ver como Satanás tem essa personalidade aqui, né? Vontade. Ele teve vontade de tomar o trono de Deus, né? Logo na criação, a partir de Gênesis, né? Nós vamos ver que ele não se contentou em adorar, ele não se contentou, né, em louvar, ele não se contentou, ele tinha que sentar no trono, ele tinha de ser adorado. Então isso é vontade, né? Você vai ver o que eu estou falando lá em Isaías 14, 13 e 15, né? Que ele diz assim, ó: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será principados para o reino dos mortos, mas no mais profundo do abismo. Viu? Então é um ser que tem vontade, inteligência, né? Mas sabemos que isso que ele fez foi uma rebelião, né, contra Deus. E junto com ele arrastou aí uma terça parte, que esse conjunto faz o império do mal, né? Que é Satanás, Lúcifer, né? Tem também o nome dele é Lúcifer, anjo caído, que faz aí os dominadores das trevas, né? Conhecimento também é um ser dotado de conhecimento. Ele tem conhecimento, né? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste, como sabe ele, a tua casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os bens se multiplicaram na terra, né? Conhecimento. Ele foi para as mansões celestiais já com conhecimento, né? Porque uma pessoa para acusar, para exercer o que ele exercer, que é a função dele de acusar, ele tem que ter conhecimento, né? Ele tem que estar a par do que está acontecendo, e isso ele tinha, né? Sabia que Jó era um homem próspero, sabia que Jó era abençoado por Deus,
né? Então por isso que ele foi nas mansões celestiais juntamente com os filhos de Deus, que são os anjos, né? Que se reuniram, e ele foi também para acusar Jó. Conhecimento, né? Você vai ver aí essa parte que eu li em Jó 1, capítulo 1, versículo do 1, do 9 ao 10, tá bom? Aí tem a sua origem, né? Sabemos que a origem de Satanás foi Deus quem o criou, né? Foi Deus quem o formou, né? E por causa da sua rebelião foi expulso do jardim do Éden, né? Jardim do Éden, que é não um jardim na terra, mas sim um jardim do Éden no céu, né? Então nós vimos aí, né, que ele é um ser real, né, dotado de vontade, de conhecimento, né, e é extremamente inteligente, né, para arquitetar as ciladas, arquitetar os laços para conduzir a maior quantidade de pessoas possível para o lugar, lago de fogo, que é o inferno, né? Ele foi criado por Deus, né? Ele era perfeito, né? É porque o tempo não vai dar para nós se aprofundar mais no como Satanás foi criado, né? Como o Criador o criou ele, né? Mas ele era um ser perfeito, né? Ele caminhava. Para vocês terem noção, Satanás ele caminhava no caminho de pedras, né, preciosas, né? Quando ele passava, ele se via nas pedras, né? Ele se via nas pedras preciosas, né? Mas enfim, nós não vamos poder, porque o tempo passa muito rápido mesmo, tá? E eu quero ser bem breve e bem esclarecedor, porque eu não quero deixar ninguém, né, com dúvida, que vá assistir meu vídeo. Quero que você esteja aí sendo abençoado, né? E possa tá tendo um conhecimento, né, que eu tenho um pouco, né? Mas que vocês possam estar, eu tô dividindo com vocês, tá certo? Aí nós já falamos sobre ele tem nome e títulos, né? Primeiro é Satanás, que significa no grego Satã, que significa adversário, né? O diabo, né? A antiga serpente, né? Aí vem Belial, né? Que tem, né? Tem um texto da Bíblia que diz filhos de Belial, né? Tentador, né? E príncipe deste mundo. Estes são os nomes e títulos dados a este ser. Príncipe da posteridade, né? Do ar. Príncipe da posteridade do ar. Enganador. Esses são os seus títulos, né? Nomes e título, né? Então vamos para o nosso primeiro ponto, a nossa lição, né? O ponto central da nossa lição de hoje, lição de número 3, o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente, né? Vamos para o nosso primeiro ponto. O livro de Jó e a natureza de Satanás, né? Um ser espiritual, né? Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas
revelar como um ser real, né? Ou seja, ele não procura provar, né? Porque tem muita gente, me prove, não sei o que. Não, ele não procura provar. Ele procura dizer que é um ser real e que não devemos brincar, né? Porque ele não brinca de ser diabo, né? O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permite conhecê-lo melhor, né? Ou seja, temos que conhecer, né? Temos que conhecer suas artimanhas, temos que conhecer a sua estratégia, né? Temos que saber de tudo. Então, temos que conhecer melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual. E encontra-se na mesma categoria dos anjos, né? Porque ele foi criado um anjo, né? Um ser. Então, ele foi criado, né? Na mesma categoria dos anjos, né? Representado no texto pela expressão filhos de Deus. Tá vendo? Como ele foi para as mansões celestiais como filho de Deus, né? Porque ele foi criado perfeito, né? Regia um coral, né? O coral que louvava a Deus, né? Mas repito, com a sua rebelião foi caído, né? Deus o expulsou do Éden. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, né? Lembra que no começo do livro de Jó, o Senhor pergunta de onde ele vem. E ele responde: eu venho de rodear pela terra e passear. Aí o Senhor diz assim: viu meu servo Jó, né, homem íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí ele pega e vai lançar acusação. Mas também o homem cercado de bens, tem saúde 100%, tem família, né, alargada, famílias com muitos filhos, é abençoado, é próspero, né? Já começa a acusar, né? Já começa a acusar. Então, no nosso primeiro item, nós vimos que Satanás ele é um ser, precisamos conhecê-lo melhor, né? Para entender as suas artimanhas, né? Temos que saber o que ele está fazendo, né? Como ele está agindo, né? Porque sabendo disso, a gente vai se dizer, não, isso aqui é a artimanha do inimigo, a gente vai desvia, certo? E que é um ser espiritual, né? Que pertence à mesma categoria dos anjos, né? Nosso primeiro item. Nosso primeiro ponto do primeiro item. Agora vamos para o segundo item. Um ser criado. Ele não é o criador. Foi um ser criado, né? Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário de Deus, quem o criou, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem nem sempre foi o diabo. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom, né? Como os demais. Assim ele é uma criatura, não o criador, né?
Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus, né? Ou seja, Deus é autoexistente, o diabo não. O diabo foi criado, né? Ele não é o criador, o diabo foi criado, né? E ele tem, né, as suas ações permitidas por Deus, né? Glória a Deus. Ou seja, no primeiro estágio de Jó, Deus diz: vai e toca nos bens, toca na família, toca no material, nos gados, nos camelos, na jumenta, toca nos servos, toca em tudo, mas na saúde dele não toca, né? Ou seja, ele tem poder, mas sabemos que Deus, né? Que Deus ele permite, né? Ele só vai até certo ponto. Ele só faz alguma coisa se Deus permitir. Glória a Deus, né? Tem as suas ações limitadas por Deus, né? Ele pode fazer muitas coisas, mas outras não, né? Você vai ver isso aí em Jó 1, 12 e 2, 7. Como ele não é autoexistente, é semelhante a outras criaturas que povoam o universo. Não é um ser criado. O diabo é uma criatura limitada, né? Ele é limitado, ele tem a sua limitação. Que nem, como eu já havia falado, Deus ele permite que ele trabalhe em certas áreas, né? Agora é bem verdade que às vezes a gente é que, né, acaba dando brechas que ele facilitando para que ele, às vezes ele nem precisa trabalhar tanto, né? Não precisa, porque muitas das vezes acontecem circunstâncias, situações que é provocada por nós seres humanos, né? E que muitas das vezes a gente diz, não é o diabo, não, são provocadas por nós seres humanos, né? Mas isso não isenta né, o seu poder, a sua autoridade, né? Mas temos que lembrar que é limitada por Deus, né? Ele só faz aquilo que Deus permite, certo? Assim Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia, perspicaz ele, né? Para atacar Jó, né? Viu? Como é um ser inteligente e conhecedor, não podemos brincar com ele não. Porque, que nem eu havia dito, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser Satanás, certo? Então, nós vamos para o nosso terceiro item do nosso primeiro ponto. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser além do fato de ser espiritual, entre os espiritual, o diabo é dotado também de personalidade, né? Ele é dotado de personalidade. Ele tem personalidade, né? Prosseguindo. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. Ele é uma pessoa e se
apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa, né? Tá vendo? É um ser real. Ele fala, né? Não, ele tem inteligência, ele fala, é um ser sábio, conhecedor, né? E tem argumento, né? Uma pessoa para assumir essa categoria, ele precisa de ser dotado de tudo isso, porque ele é acusador, né? No tribunal, o acusador, ele argumenta, né? Assim como a defesa também, mas ele argumenta e ele tenta provar que o indivíduo está certo, né? Mesmo ele estando errado, né? Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, né? Ou seja, quando Jesus ele vai para o deserto, né? Ele apresenta o mesmo aqui que foi tentar Jó, né? Acusar Jó, é o mesminho que atentou Jesus Cristo quando estava na terra, né? Porque Jesus foi para o deserto 40 dias e 40 noites, ele não comeu, né? E como ser humano, ele teve fome. E o diabo levou ele para a mais alta montanha. Pegou e disse que se ele adorasse, se ele prostrasse, ele dava aquele reino todinho que está lá embaixo, né? Jesus teve fome, o diabo pegou uma pedra e, se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? E ele leva, e Jesus não tinha um propósito, né, de salvar toda a humanidade, e aquele reino lá já incluía na sua morte. A partir de Jesus morresse, aquele reino lá já era incluso, né? E Jesus, sabendo disso, ele não prostrou, não adorou, né? E ele vai e fala de novo: então lança-te daqui, porque a palavra diz que a teus anjos dará a teu respeito para vir te salvar, né? É o mesminho. E aí prova que ele é conhecedor, tem conhecimento, né? E argumento, para argumentar, né? É o mesmo. Perdão, irmãos, eu fui explicar aqui e me perdi aqui. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso fez dele um ser perspicaz, né? O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, porquanto disse: não lhes ignore os Hades, e que ele se vale de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó, né? Vemos que o apóstolo Paulo,
já havia já sabia que ele era um ser, né, perspicaz, né? Ele tinha, ou seja, ele tem as suas manhas, ele tem o seu jeito, né, de atacar, né? E o apóstolo Paulo, ele diz que não ignore os Hades, que é eles, os demônios, né? Que não ignore, né? Então esse foi o nosso primeiro ponto, né? Nosso segundo ponto, o livro de Jó e as obras de Satanás. Meus irmãos, esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas vocês parem para assistir, né? E ver as informações, né? Que está saindo daqui para aí, né? As informações são muitas e assim a gente pode, né, ter uma vida, né, mais vigilante, uma vida mais na presença de Deus, né, para que nós possamos inibir o ataque de Satanás em nossas vidas, certo? Então nós vamos agora estudar as obras dele, né? As obras. Satanás, a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir, né? O foco principal dele, né? Na Bíblia fala. E nesse roubar, matar, destruir, né? A gente imagina dor e sofrimento. Ele causa dor e sofrimento, né? É o tema do nosso primeiro item do segundo ponto. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, né? Ele tem capacidade. Ele tem capacidade e ele vai fazer isso. Só que como nós já estudamos, ele tem as suas ações limitadas por Deus, né? Limitada. Ele só pode fazer o que Deus permitir. Ele só pode atacar a área que Deus permitir, né? Voltando, nem sempre, né, que nem eu já havia falado, nem sempre as coisas que acontecem, né, são consequência direta. Às vezes o ser humano, né, volta a repetir, o ser humano ele age, né? E às vezes Satanás nem precisa fazer muita coisa, porque o ser humano por si só já faz o seu trabalho, infelizmente, né? Então vamos lá. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras e da natureza do diabo. É da natureza do diabo, provocador sofrimento aos seres humanos. É da natureza já dele. No livro, Satanás impõe ao praticar o sofrimento. Ele até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó. No Antigo Testamento, primeiramente o diabo atingiu as posses dele e que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio repentinamente. Da mesma forma havia grande sofrimento em Jó. Quando da mesma aqui, viu? Ele vai, né? E Jó vai ver aí seu patrimônio, porque Jó era um homem rico. Ele tinha
fonte de renda, camelos, né, jumentas, né, boi. Era um homem rico do Oriente, né? Jó era um homem rico, seu patrimônio era alto. E o ser humano vê isso tudo, né? Esse patrimônio que ele construiu ao longo da sua vida de trabalho duro, né? Ver isso desmoronar, né? Ver isso tudo acabar, né? Porque, que nem eu havia falado, Satanás ele ataca áreas, né? E vamos ver, eu acredito que seja nesse ponto aqui, que Satanás ele vai atacar a primeira área, que é de transporte de Jó. Porque Jó era comerciante, né? E transportava coisas nos camelos, né? Vamos ver. Da mesma forma, parando aqui, nenhum ser humano é capaz de suportar o que Jó suportou. Nenhum ser humano, por mais que a sua dor, por mais que a prova, por mais que a adversidade que você esteja passando, não chega nem perto da desse homem, desse gigante da fé. Não chega. Não chega. Da mesma forma, havia grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater por sua casa, né? Satanás acaba com tudo, né? Com tudo. Seu patrimônio, agora é sua casa. Agora é seus filhos. Se um só filho que a gente perde, já é uma dor grande, né? Pegar no caixão e deixar no cemitério. Imagina aí 10. Além de perder seu patrimônio, além de perder sua riqueza, além de perder tudo, seus servos, Jó agora perde seus 10 filhos, né? Pois a sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da sua família. Vale ressaltar que o coração de Jó ele não estava preso nem nos seus bens materiais, né? Nem no seu trabalho, nem na sua família, né? O coração de Jó não estava preso, porque ele vai no decorrer do seu sofrimento, tudo que ele está passando, ele vai dizer: Deus deu, Deus tomou, né? Ele vai falar outra frase: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Esta é a certeza que o crente deve ter quando estiver passando por situações adventures na sua vida, né? Temos que estar olhando para Cristo, né? Temos que estar, porque é de lá que o socorro vem. E detalhe, Jó em momento algum blasfemou ou disse blasfêmia contra Deus, amaldiçoando Deus. Em momento nenhum a gente vai ver no livro de Jó, ao longo dos seus capítulos, que em momento nenhum. Esse era o foco de Satanás. Era isso que ele queria, que Jó blasfemasse. Mas isso não aconteceu, né? O diabo afligiu com... agora vimos que ele atacou os bens materiais, perdeu tudo, materialmente falando, né? A família, perdeu a família, né? Até então, com muita dor e sofrimento, o indivíduo aguenta. Agora a sua saúde. Imagina, o homem perdeu tudo, o homem não tem mais nada, acabou-se. Acabou tudo. Agora
mas estava em pé por causa da saúde. Agora a saúde também foi tocada. Satanás vai de novo nas mansões celestial e ele disse que Jó não blasfemou. O Senhor fala que Jó não blasfemou. Aí ele pega e lança mais outra acusação. Mas também com a saúde que esse homem tem, e Deus diz, e Deus dá permissão. Vai lá e toca na sua saúde, mas não mata. Permissão. O diabo ele tem as suas ações limitadas por Deus. Ele não pode passar. Você vai ver que Jó, o Satanás acometeu Jó de tumores do pé da sua cabeça, da planta do pé até o alto da cabeça, mas não o matou. Porque o Senhor disse, toque na sua saúde, e se eu não me engano nos ossos, mas não mate. Né? O diabo afligiu com uma doença que fez padecer dor insolane de todos, isolando de todos. Certo? Agora, meus queridos amados, vamos para o segundo ponto, item do nosso segundo ponto. Causa. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento. Mas não só isso, ele também causa faz parte de sua natureza, causar, né? Ou seja, faz parte da sua natureza causar tudo isso. Dor, sofrimento, angústia, né? Tem gente que o inimigo assola tanto que a pessoa chega ao ponto de botar uma corda no pescoço e se enforcar. Porque não aguenta a dor, né? Seja dor de abandono, decepção, né? Isso é obra dele, certo? E vale ressaltar também que a pessoa que morre por enforcamento, ela perde a sua salvação imediato, né? Ela não tem direito de ser salva, porque ela está tirando uma coisa que não pertence a ela, pertence a Deus. Lembra quando o Senhor fez o homem, formou lá do pó da terra e botou o fôlego, soprou o fôlego de vida? Então pertence a ele, o sopro era dele, pertence a ele, né? Foi o que ele fez com Jó. O diabo acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo, né? E o diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Tá vendo? Você vai ver em Apocalipse que a missão dele é essa. Como eu havia falado antes, levar o número maior possível ao inferno, né? O número maior possível. E o terceiro, nós falamos de acusar, agora vamos falar o terceiro, tentar. Por outro lado, devemos destacar a sua atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas
pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades a dizimarem os bens de Jó, né? Ou seja, esse pessoal aqui, essa classe pessoal aqui, eles já faziam isso, eles já eram instrumentos de Satanás para fazer isso, roubar e matar. Lembra que eu falei que quais são as funções dele, de Satanás? Roubar, matar e destruir. Então estas duas classes de pessoas aqui, elas já estavam trabalhando para ele. Roubaram e mataram. Roubaram os camelos, roubaram as jumentas, roubaram os gados, roubaram as ovelhas e mataram os servos, né? Gentes que trabalhava para o reino das trevas. Assim como tem gente, seres humanos que trabalham para o reino dos céus, né? No intuito de pregar para a pessoa se converter, ser batizada e ser salva, né? E ir para o céu. Assim também tem os seres humanos que trabalham para o diabo, né? E é uma praticidade do diabo incitar e tentar ao mal. Ou seja, se você é uma pessoa que com tudo fica enraivado, com tudo quer brigar, com tudo parte para o braço, temos que ter muito cuidado, porque é uma prática dele, do inimigo, né? É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal, né? Ou seja, se a pessoa tem vontade, que nem os caldeus e os sabuceus, né? Eles já tinham essa característica aqui dele, que já foi posta por ele, por Satanás, para o mal, né? Então aqui nós concluímos o nosso segundo ponto, né? Vimos que Satanás, ele tem ele causa dois sofrimentos aos seres humanos, né? Capaz de a pessoa perder tudo, né? Aí vem a dor, vem o sofrimento, né? Causa também, já falei, né? Causa dor e tenta as pessoas para o mal, tenta guiar para o mal, né? Fazer o mal, certo? O diabo, ele é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também causa. Ele inflige, mas também causa, né? Agora vamos para o nosso terceiro ponto, queridos, para nós finalizar, né? O nosso terceiro ponto vai falar o livro de Jó,
é o ocaso de Satanás, né? Queda e ruína de Satanás. O vocabulário ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim final. Ou seja, ele faz tudo isso, ele faz essa ciranda, ele faz essa arruaça todinha, mas ele já sabe qual é o fim dele. Ele já sabe para onde ele vai. Ele já sabe para onde isso tudo vai levar. Repito, ele tenta levar o máximo de pessoas possível para o lugar final dele. Queda e ruína, né? O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele, né? Ou seja, ele fica enfurecido quando um crente sai vitorioso de uma prova. Ele fica ringendo os dentes quando o crente, em meio à prova, em meio à dor, não deixa de buscar o Senhor, não deixa de orar, não deixa de estar na igreja, não deixa de consagrar, não deixa de jejuar. Ele fica enfurecido, porque ele sabe que assim o crente sai vitorioso e não culpa a Deus por nada. É só assim. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco subestimá-lo, superestimar ao mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Ou seja, trazemos por dias atuais. Como eu havia falado, nenhum ser humano é capaz de suportar o que esse homem aqui suportou. Nenhum. Trazendo para os nossos dias, passamos por dificuldade, passamos por provações, passamos por adversidade. Mas mesmo Deus aqui em Jó, em silêncio, oculto, mas ele tinha certeza que ele estava lá, né? Essa é a certeza que o crente, quando está passando por prova, dificuldade, tem que ter essa certeza, a mesma certeza de Jó, né? Que Deus não tinha abandonado, né? Deus não tinha. Eu estava vendo que uma das questões que o diabo poderia ter certeza que Jó ia blasfemar contra Deus era no quesito ação, né? Porque no começo do livro de Jó nós vamos ver que os fenômenos que aconteceu no livro era justamente os fenômenos que Deus se manifestava e falava com o povo daquela época.
Deus se manifestava no vento, né? No fogo, né? Era nisso que Deus se manifestava. Quando chega um dos seus servos, que diz assim: Jó, caiu fogo do céu e acabou com tudo. Só eu sobrei para te trazer a nova. Jó, tava teus filhos tudo na casa do primogênito. Veio um vento da banda do norte, derrubou a casa, todos eles morreram, só sobrou eu para te contar. Né? Isso dá-nos a entender que era Deus. Né? Era Deus. E nós vamos ver isso a partir da próxima. Na próxima não, perdão. Nós vamos ver com a aula, mas nós vamos ver que tem um amigo dele que tem essa teologia, esse pensamento que eu estou falando. Nós vamos estudar, certo? Então vamos correr aqui. Acho que eu já li aqui. Mantê-lo em silêncio. Já li. O diabo não aparece, também já li, tá. Agora vamos para o segundo item. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final poético. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. Né? Tá vendo como o crente precisa ter essa certeza? Porque Deus não abandona. Deus, no sofrimento, Ele está lá. Né? Embora que você diga, eu não vou mais aguentar, Senhor, porque Ele não dá prova, fardo, além do que você não possa suportar. Ele não dá. Né? Ele dá sabendo, de acordo com sua força, de acordo com o que você pode. Ele não dá além do que você não pode carregar, além do que você não pode suportar. Né? A graça estava oculta, mas estava lá. Né? No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto, temente a Deus. Né? Ou seja, Deus mesmo testemunhou. Né? Eu sabia que Jó ele não ia blasfemar. Eu sabia que Satanás ia perder. Eu tinha certeza. Né? Um crente, para nós, para nos seguirmos de exemplo. Né? Um crente é gigante na fé e na paciência, hein? Na paciência. Na aula de número 4, né, na aula de número 5, vamos estudar sobre a paciência. Você, crente, é paciente? Está sabendo esperar em Deus? Né? Pois é, meus amados. Agora vamos por... Não, terminemos. Né? Terminemos. E nós vamos, na próxima aula, aula de número 4,
o drama de Jó. Vamos ver, né? O drama dele, nós vamos estudar, né? O drama. Em meio ao caos que estava sendo a sua vida, olha o que ele disse. E isto vai ser o textuário da nossa lição de número 4. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Jó, ele é dramático, mas também é poético, né? Nós vamos ver que é poético também. Então, nós vamos estudar na quarta lição, na quarta aula, o drama desse homem, né? E só acrescentando aqui mais um pouco aos nossos estudos, né? Satanás, ele tem força também, viu? Força, né? Tem força. São muitos fortes os que o homem violento tem, são violentos, né? Tem sabedoria, já falei. Agora, a oposição dele, né? A oposição dele aos santos, afastar da fé. Afastar da fé, né? Porque ele sabe que o crente que tem fé, ele é um crente altamente abençoado. Um crente que tem fé, ele pode passar por o que for, mas a sua fé ele não abandona. Tem um hino que diz assim: posso perder tudo, mas se eu não perdi a fé, eu não perdi nada, né? Pronto, irmãos, vamos encerrar, né, nossa aula. E como eu já tinha começado com oração, eu estava aqui num entusiasmo grande aqui e não acabei orando. Mas nós vamos orar encerrando. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor, muito obrigado pelo pequena aula, pequena introdução, meu Deus, dessa lição que vai ser, meu Deus, e está sendo uma riqueza de conhecimento que nós possamos, meu Pai, agregar esses ensinamentos esse grande homem que foi Jó, esse homem que teve a sua fé inabalável, teve a sua paciência, meu Deus, incontestável, meu Pai. Senhor, eu te peço muito obrigado por ter me dado, Senhor, essa oportunidade de estar compartilhando essa lição com meus queridos, amados irmãos do YouTube que vai assistir esse vídeo, meu Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo e que seja próspero nas tudo o que for fazer, meu Pai. Desde já, Senhor, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Fiquem todos na paz de Deus e muito obrigado, né, por estar inscrito no meu canal, e vai o meu abraço, meus agradecimentos aos centro. Queira Deus que estivesse jamais para a honra e glória do Senhor, né? Que nem eu havia falado uma vez, que eu tinha esse plano, eu tinha essa vontade de estar gravando vídeo, né, de explicativos. Eu vou começar a gravar também mensagem, né? Estou estudando e vou gravar mensagem também, tá bom? E
essa era uma plataforma que eu queria, né, trazer um pouco do meu conhecimento, né, e que incluía as lições da Escola Dominical, EBD, né? E essas são minhas palavras, meus amados, né? Peço a Deus que abençoe todos, em nome de Jesus, e fiquem todos na paz, e até a quarta aula. Muito obrigado.